Era um dia cinzento, como tantos outros, quando Rosa entrou no prestigiado edifício de escritórios. O céu estava baixo e a chuva caía em cortinas contra as grandes janelas do prédio, aumentando o frio do local. Todas as manhãs, Rosa subia os 3 lances de escada que a separavam do seu posto, um espaço muitas vezes deserto onde ela tinha que limpar depois do horário das reuniões, e às vezes até antes do sol nascer. Ela conhecia cada canto deste edifício como a palma da sua mão. Mesas modernas, poltronas de couro, piso em parquet polido e divisórias de vidro. O som abafado de seus passos ecoava pelos corredores vazios, mas ninguém prestava atenção nele. Os outros funcionários, geralmente absortos em seus arquivos e reuniões, andavam ao seu redor sem sequer olhar. Rosa era como uma sombra que deslizava entre as paredes, invisível e silenciosa. Ela havia se acostumado com essa invisibilidade. Com o passar dos anos, ela aprendeu a não esperar cumprimentos, a não esperar atenção ou reconhecimento. Seus olhares passaram por ela sem vê-la. Se ela era uma figura silenciosa neste edifício, era porque ela escolheu ser. Bem, ela realmente não tinha escolha. As regras não escritas do edifício eram as mesmas em todo lado. Os executivos seniores movimentavam-se pelo seu mundo e deixavam migalhas para pessoas como Rosa recolherem. Mas Rosa não era uma sombra. Por trás do uniforme de faxineira, das luvas de borracha e da vassoura, ela carregava uma história. Uma história que ela nunca contou a ninguém. Seu sorriso discreto escondia anos de luta, sacrifício e resiliência. Ela cresceu em um bairro de classe trabalhadora, cercada por uma família amorosa, mas pobre. Ela sabia o que significava o esforço diário, a luta para suprir as necessidades mais básicas. Se ela estava aqui hoje, neste escritório luxuoso, era porque aprendeu a trabalhar duro, a permanecer forte apesar dos desafios. Mas isso não significava que ela concordasse em ser reduzida a um mero status. Ela estava orgulhosa. Prove-o a si mesma todos os dias, através do seu trabalho impecável, da sua presença discreta mas inalterável. Alan Montfort, CEO da empresa, incorporou tudo que Rosa rejeitou. Ele era a própria imagem do poder absoluto, um homem rico e autoconfiante, capaz de manipular números e submeter os outros à sua vontade. Ele impôs sua autoridade não apenas aos seus funcionários, mas também a tudo ao seu redor. Se você passasse por Montfort em um corredor, ele apenas daria um aceno quase imperceptível. Seu olhar deslizou sobre Rosa como se ela não passasse de pó sendo varrido, sem o menor reconhecimento de sua existência. Era raro Montfort conversar com ela e, quando fazia, era para pedir-lhe que fizesse o trabalho que ele mesmo havia feito, como naquele dia, depois de ter derramado o café no chão. Na sua arrogância, aproximou-se de Rosa, com um sorriso malicioso, e disse-lhe, em tom condescendente: "Sabe, Rosa, você faria bem em encontrar um emprego um pouco mais ambicioso. Um dia, talvez, você possa me substituir, se não for tarde demais." O resto da sala de reuniões imediatamente caiu na gargalhada nervosa, como se isso fosse uma piada aceitável, como se fosse normal que um homem em tal posição pudesse ridicularizar uma faxineira sem quaisquer consequências. Rosa sentiu uma onda de raiva subindo pela garganta, mas se controlou. Olhando para baixo, com as mãos cerradas em volta da vassoura, ela continuou seu trabalho, ignorando deliberadamente o desprezo de Montfort e de seus colegas. Mas no fundo do seu coração, algo mudou naquele dia. Esse sorriso de Montfort, essa risada dos executivos, essa humilhação silenciosa. Tudo isso se tornou insuportável. O que todos não sabiam era que Rosa não era do tipo que esquece. Ela os ouviu, observou-os e, mais do que tudo, registrou cada detalhe de seu comportamento. Eles pensavam que ela não tinha nada, mas na realidade ela tinha algo que eles não tinham visto. Uma visão clara da verdade e uma força interior que estava apenas esperando a oportunidade de se expressar. Ela sabia que aqueles homens a tratavam como inferior, mas Rosa aprenderá a se tornar invisível, não para se esconder, mas para observar melhor. Se Montfort pensava que tinha poder sobre ela, era porque não entendia quem ela realmente era. Nos momentos em que ele a ignorava, ela analisava seu ambiente, memorizando cada erro, cada falha, cada falsa pretensão que ele expunha em suas decisões. Rosa não era apenas uma governanta. Ela era uma espectadora atenta da cena política do prédio. Cada gesto, cada palavra dita, era uma peça do quebra-cabeça que um dia o ajudaria a se vingar. Os meses se passaram e as humilhações continuaram.
Mas Rosa não era do tipo que desistia. Ela tinha um segredo que ninguém sabia. Por trás de sua aparência de mulher discreta, escondia-se uma inteligência aguçada e uma mente brilhante. Rosa não nasceu para ser invisível. Ela sacrificou seus sonhos de educação e carreira para sustentar sua família, mas isso não significava que ela havia desistido de seu potencial. Ela sabia que em algum lugar, algum dia, teria a oportunidade de mostrar sua verdadeira força. Naquele dia, o céu parecia derramar-se sobre a cidade com uma intensidade que refletia as tensões no ar. Soprava um vento frio, batendo nas janelas do prédio com a chuva, como se o mundo exterior estivesse tentando colocar ordem em si mesmo. Lá dentro, porém, tudo parecia estar acontecendo normalmente. A sala de reuniões estava imaculada, as paredes brilhavam, os móveis de madeira escura cuidadosamente polidos. Mas sob aquela superfície impecável, algo borbulhava silenciosamente. Rosa entrou, como fazia todas as manhãs, com a vassoura na mão, pronta para cuidar das áreas comuns. Naquele dia, a reunião foi realizada no salão principal, onde Montfort e seus executivos discutiriam a expansão da empresa. Rosa nunca prestou muita atenção aos detalhes dos projetos, apenas ouvindo ao fundo enquanto limpava os espaços que os funcionários saíam. Mas esta manhã, algo no ar estava diferente. A excitação que pairava em torno das grandes ambições parecia ter deixado um cheiro mais azedo. Houve troca de palavras nos corredores, olhares nervosos e até um leve rebuliço vindo da sala de reuniões. A apresentação do CEO parecia tão perfeita, tão magistral, mas Rosa, uma observadora atenta, não se deixou enganar. Enquanto Montfort e seus diretores discutiam os próximos investimentos, as previsões financeiras e a estratégia da empresa, Rosa se ocupava em varrer o chão encerado, com movimentos fluidos, mas discretos. Então ela o notou. Um documento deixado na mesa de conferências chamou sua atenção. Não foi um simples relatório, foi um documento estratégico detalhando um dos projetos emblemáticos da expansão. A princípio, nada parecia estranho. Mas ao olhar mais de perto, ela notou detalhes sutis, inconsistências que imediatamente chamariam a atenção de alguém tão observador quanto ela. Os números não batiam. Algumas previsões foram grosseiramente exageradas, outras ignoraram deliberadamente riscos óbvios e houve um aparente encobrimento de algumas despesas ocultas. As margens foram inflacionadas e as projeções demasiado optimistas para serem credíveis. Rosa sabia que, de todas as pessoas nesta sala, ela era a que menos se esperava que detectasse essas irregularidades. Mas ela não podia ignorar o que acabará de descobrir. Ela trabalhava neste prédio há anos e, com o tempo, adquiriu um profundo conhecimento de números. Ela nunca ousou interferir nos assuntos internos da empresa, mas o que acabará de ver não poderia ficar oculto. Se Montfort continuasse com seu plano, isso poderia comprometer não só a sua reputação, mas também o futuro de centenas de trabalhadores e clientes que confiavam nele. Ela sabia que era um risco. Ela sabia que a sua intervenção poderia colocá-la numa posição muito desconfortável, mas isso já não importava. Era a hora de tomar uma decisão. Rosa dirigiu-se discretamente para a sala de reuniões, deslizando pela porta quase fechada com uma fluidez que falava da sua longa experiência na arte de passar despercebida. Ela observou os rostos concentrados dos executivos ao redor da mesa. Montfort ficou com o controle remoto na mão, ilustrando suas palavras em uma tela gigantesca. Ele parecia tão seguro de si, tão desligado da realidade local. Quando ele fez uma pausa para tomar um gole d'água, Rosa, com voz calma, mas firme, falou: Senhor Montfort, acredito que você tenha esquecido um detalhe importante em sua apresentação. A sala congelou instantaneamente. Olhos voltados para ela, uns perplexos, outros surpresos, como se a sua presença neste espaço, normalmente reservado a executivos, fosse uma intrusão. Montfort olhou para ela com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Ele a desprezava, como fazia com todos os funcionários juniores. Rosa, você está aqui para limpar, não para me dar conselhos financeiros, respondeu ele em tom desdenhoso, antes de se virar para retornar à sua apresentação. Mas Rosa não se deixou intimidar. Ela gentilmente colocou o relatório na frente dele, apontando para ele com um gesto preciso e implacável. Ela sabia o que estava fazendo. Esses números não estão corretos, disse ela, com a voz calma, mas cada palavra ecoando no ar você manipulou os dados e esses erros não são acidentais.
Conheço o suficiente sobre finanças para saber que este projeto está fadado ao fracasso se você continuar nesse caminho. O silêncio que se seguiu foi pesado. A atmosfera parecia suspensa em um suspiro. Montfort empalideceu ligeiramente, seus olhos passando da folha de papel para Rosa e depois para seus colegas. Um arrepio de incompreensão percorreu a sala. Ninguém esperava tal intervenção. Como ousa uma faxineira interrompê-lo e, pior, questionar a integridade do CEO? Montfort, inicialmente chocado com esta audácia, levantou-se, tentando esconder a sua surpresa sob uma fachada de raiva. O que você se atreve a insinuar? Ele começou, sua voz já revelando uma pitada de agitação. Mas Rosa, com uma calma inabalável, interrompeu-o. Não estou insinuando nada. Estou avisando. Se você seguir em frente com esse plano, isso colocará em risco não apenas a sua reputação, mas a de toda a empresa. Você arrastará as pessoas com você. A atmosfera estava tensa. Os executivos que muitas vezes zombavam de Rosa agora estavam paralisados. A verdade que ela acabará de revelar não tinha precedentes e ninguém sabia como reagir. Montfort, cujo ego sempre foi sua maior força, estava agora desestabilizado, sem saber o que fazer diante de uma faxineira que acabava de revelar uma de suas maiores fraquezas. Tentou se recompor, minimizar o incidente, mas a audácia de Rosa mudou a situação. Seus colegas, incapazes de esconder a surpresa, começaram a sussurrar entre si. Um a um, os potenciais investidores, que estiveram presentes através de videoconferência, desistiram da teleconferência, apelando à reconsideração do projeto. Montfort, furioso, perdeu o controle da situação e poucas horas depois foi destituído do cargo, sob pressão do Conselho de Administração, que não podia ignorar a integridade de Rosa e as provas que ela havia fornecido. Foi um momento histórico para a empresa, uma grande virada para todo o setor. Quanto a Rosa, ela não era mais a governanta. Ela foi a heroína desta história. Sua coragem e inteligência a levaram mais longe do que qualquer um poderia esperar. Ela não apenas revelou as falhas de um projeto, mas também derrubou um homem pretensioso e arrogante e mostrou a todos que a verdadeira força não está nos títulos, mas na capacidade de ver além das aparências e agir com integridade. Daquele dia em diante, a vida de Rosa mudou para sempre. Ela se tornou um símbolo de resistência e justiça. Ela não era mais invisível. Ela havia ocupado seu lugar na história.